No dia da divisão, olha só, no dia da divisão, 2/7 dos alunos faltaram. E a professora fez a divisão somente com os alunos que estavam presentes. Olha isso. Desse modo, após a divisão dos alunos presentes em 5 grupos iguais, após a divisão dos alunos presentes em 5 grupos iguais, a fração que representa o número de alunos em cada grupo em relação ao total de alunos da turma é igual a quanto? Galera, olha só, a VUNESP, ela adora esse tipo de questão, tá? Ela gosta bastante de problemas que envolvem frações, e aqui é típico, ele vai te dar um enunciado, uma contextualização do enunciado, algo envolvendo frações e tal, tudo mais, para você se virar. É assim, tá? Então, aqui existem alguns conceitos que eu quero que você entenda, como, por exemplo, você tem lá uma fração, né, que é o terror de muitos alunos, de muita gente e de muito concurseiro. Aí você tem uma fração e, olha só, vai anotando, vai pegando os bizu aí, tá? Toda fração, ela tem a sua fração complementar para poder dar igual a 1, que é um inteiro, tá? Toda fração, ela tem uma fração complementar para dar o número 1 como resultado, que é um número inteiro, tudo bem? Essa fração complementar, geralmente, é o que cai nas provas da VUNESP, porque aí ele sabe que a dificuldade do aluno é entender o que é essa fração complementar, que é o resto de alguma coisa, tá? Por exemplo, ele chega para você assim e diz, ó, eu tinha uma missão de entregar revistas, por exemplo. Eu entreguei 2/5 do número de revistas hoje. Amanhã eu vou entregar o restante. Aí ele não fala só o restante, ele fala assim, eu vou entregar 1/3 do restante amanhã. Aí tu fica, pô, peraí, como assim 1/3 do restante? Às vezes passa batido e tu coloca 1/3 do total. Caiu do cavalo, já dançou e perdeu a questão. Porque tu tinha que ficar ligado no resto. Esse resto é essa fração complementar que eu estou falando. É a mesma coisa aqui nessa questão. Quer ver? Ó, se liga só, dá uma olhada na tela. A gente tem assim, ó. Vamos supor, para tu entender o que é a ideia de fração complementar que eu estou falando, tá? Você tem, por exemplo, 3/5, tá? Qual é a fração que eu tenho que somar 3/5 para dar a resposta a 1? É isso que você tem que pensar. Essa fração aqui é que a gente chama de fração complementar. Essa fração aqui é geralmente o teu resto. É aquilo que falta para completar no teu enunciado. Aí, como é que tu vai responder? Assim, ó. Embaixo você vai botar o próprio 5, você repete o número, e você vai ver quanto que falta do de cima para chegar no de baixo. 3 para chegar no 5, 2. Pronto. Esse 2 aqui, ó, é a fração complementar. É o resto, é o que falta na tua questão. E aí tu consegue fazer isso de forma análoga na tua questão aqui em cima. Dá uma olhada, ó. Pensa comigo. Se ele falou pra gente que na divisão 2/7 dos alunos faltaram, significa que os presentes não é o restante? É exatamente a fração complementar. Olha que fácil agora que fica para você entender. Sacou? Então eu vou usar essa mesma dinâmica aqui, ó, para poder responder a questão. Olha só como vai ficar então aqui, ó. Veja, faltou, né? Ó, os alunos que faltaram. Você já sabe que são 2/7. Aí, cara, 2/7. Qual é a fração complementar que eu somo a 2/7? Isso aqui dá 1, ó. Tu já aprendeu comigo aqui, ó. Acabei de estudar o bizu, pô. O que tu vai fazer? Vai repetir o 7 e vai ver quanto que falta do 2 para chegar no 7. 2 para chegar no 7, 5. Pronto. Esse número aqui, ó, 5/7, é exatamente a galera que está presente nessa divisão. Então, aqui, ó, são os alunos presentes. Show? Então, a questão está trabalhando com esse dado. Porque ela fala que a professora fez a divisão somente
com os alunos presentes. E após a divisão desses alunos que estavam presentes em 5 grupos iguais, opa, então significa que agora eu vou fazer assim, ó, se liga. Olha só o próximo passo. Eu vou chegar, pegar a minha fração dos presentes e eu vou dividir isso aqui por 5. E eu vou dividir isso aqui por 5, moçada. O que vai acontecer? Olha só. Divisão de fração. Como é que eu faço divisão de fração? Bom, divisão de fração tu vai fazer assim, ó. Vai repetir a primeira, certo? E você vai multiplicar pelo inverso da de baixo. Pelo inverso da segunda aqui, ó. Então, olha só que bacana. 1/5. Aí agora é mamão com açúcar, ó. Eu posso cortar esse 5 com aquele 5, ó. Esse 5 vai embora com esse. Vai ficar 1 em cima, 7 embaixo. Pronto. Após essa divisão que ele está falando em 5 grupos iguais, a fração que representa o número de alunos, né, em cada grupo, em relação ao total, é de quanto? Aqui. 1/7. Aí a gente tem, então, como gabarito, alternativa letra C. E assim a gente mata a questão, tá? Show de bola? Beleza, pessoal? Então, ó, questão bem recorrente em Banca Vunesp. Pode cair uma questão dessa na sua prova, você tem que saber destrinchar, tá? Já dei aqui o conceito do que é fração complementar, qual que é a ideia do resto, como é que você acha as situações aqui. Questão boa, questão bem recorrente. Questão de 2023, isso aqui. Fica ligado aí, tá? Show? Legal, né? Pessoal, ó, como eu falei no início, estou um pouco rouco. Então, na hora que eu sentir que eu vou tossir, eu vou mutar o meu microfone para não explodir na orelha de vocês, fechou? Se aparecer mutado é porque eu estou tossindo, mas eu estou aqui e eu volto, tá? Então, só para não explodir na orelha de vocês, se eu de repente der vontade de tossir aqui. Mutei, voltei na mesma hora ali e a gente continua a pegada, tá bom? Vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão. Questão muito boa, questão de número 1. Aprendam a trabalhar essa questão aqui, tá? Vamos para a questão de número 2. Vem comigo. Ó, questão de número 2, tá? Questão de número 2, ele fala assim pra gente, tá? Quase 90% das crianças e dos adolescentes brasileiros estão conectados à internet. Desses, 95% usam o celular como principal dispositivo para acessar sites e aplicativos. Aí ele fala aqui, né? Te dá um dado aqui embaixo. Segundo esses dados, de cada 1.000 crianças e adolescentes brasileiros, o número de jovens que utilizam o celular como principal dispositivo para acessar sites e aplicativos é de quanto? Olha só, questão batida em Banca Vunesp também. A questão aqui, ó, ela versa sobre porcentagem. E aí, tem uma galera que se perde, cara, no enunciado. Mas eu quero te dar uma sacada que aqui é importante. Quando ele fala pra gente assim, ó, quase 90% das crianças, depois ele lá embaixo te dá um dado que eu coloquei em vermelho. Não sei se tu reparou. De cada 1.000 crianças. Opa, peraí. Se é de cada 1.000 crianças, essa minha porcentagem de 90%, eu vou trabalhar em cima de quem? Das 1.000 crianças aqui. 90% de 1.000 crianças.
Por quê? Porque ele fala, olha como fica fácil quando tu começa a interpretar. Quase 90% das crianças e adolescentes do Brasil estão conectadas à internet. De 1.000 crianças, quantas estão conectadas à internet? 90%. É o primeiro dado que tem importantíssimo aqui. Depois ele fala, desses quem? Desses 90% que você acabou de achar. 95% usam o celular como principal dispositivo. Então, tu calcula 95% de quem? Dos 90% que você acabou de achar. E aí, filho, tu matou a questão. É só isso, cara, que está pedindo ali para você. Só isso. O número de jovens que utilizam o celular como principal dispositivo. 95% dos 90% que estão conectados à internet. E vem de onde? Das 1.000 crianças. Acabou. Pura interpretação essa questão. É um enunciado que eu já vi muita gente bater cabeça, porque acha que tem que fazer um monte de firula. E não é, cara. É pura interpretação, uma questão que não é difícil se você souber ler e interpretar direitinho, tá? Dá uma olhada, olha só. 90%, ó. 90% de quem? Cara, 90% dessas 1.000 crianças aqui, ó. É o primeiro ponto que você tem que ter aí na jogada. Certo? Aí, ó, veja. Vamos calcular então, ó. Conectados à internet, né? Aí a gente coloca, ó, conectados à internet. Conectados à internet, ó. Vou melhorar isso aí por lado, né? %. 90% de quem? 90% de 1.000 crianças. E aí, como é que eu calculo 90% de 1.000 crianças? Cara, 90% é 90 sobre 100. E aí você vai multiplicar isso aqui por 1.000. Só cortar esse monte de zero aí já era, matou a questão, ó. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. 90 vezes 10, 900 crianças estão conectadas à internet. Dessas 900 crianças, 95% usam o celular como principal dispositivo. É isso que ele está dando, ó. 95% desses 90% aqui, ou seja, desses 900, celular como principal dispositivo. Aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar assim, ó. Celular como principal dispositivo. É 95% de 900. Tá? 95% de 900. Aqui, tu pode fazer de duas formas essa questão. Olha só a jogada. A resposta já está aqui, ó. Tá? A resposta está aqui, porque ele quer saber, ó, o número, olha só a pergunta dele, hein? O número de jovens que utilizam o celular como principal dispositivo. Ou seja, ele quer saber isso aqui, ó. 95% de 900. A gente mata a questão exatamente aqui nesse sistema. 95% de 900, você pode, olha só, calcular os 95% de cá, tá? De cá. Ou você pode calcular 5% e tirar dos 900. Tanto faz, tu escolhe. Como você achar que fica mais fácil? Professor, não entendi não. Ué, 95 é que usa o celular. Significa que se eu calcular 5%, é a galera que não usa. Tá vendo? Não usa. Eu posso calcular 5%, que é mais fácil, e subtrair daqui. O resto é os 95%. É uma maneira de pensar. Porque calcular 95% é mais difícil. 5%, como é que tu calcula 5%? É mole, ó. Presta atenção, como é que tu calcula 5%? Cara, tira 10% e divide por 2. Olha isso. Professor, não entendi. 5% é a metade de 10. Quanto que é 10%? 90. 90.
Para eu calcular 5%, é só dividir por 2, 45. Então, 45 pessoas não usam o celular. Logo, para saber quantas que usam, é 900 menos 45. Dá 855. Pronto. 95% de 900, 855. Gabarito letra C. Já era, matamos a questão. Tá bom? Fizemos aí uma questão também bem recorrente, uma questão bem legal, tá? Porcentagem, pode botar fé, vai cair lá para você umas 2 questões aí que envolvem algo com porcentagem. Tá? É um assunto muito bom, um assunto bem recorrente aí para você ficar esperto. Beleza? Então, ó, 95%. Por que eu calculei 5%? Porque era mais fácil. Então, calcula 10%, divide por 2. Subtrai do total é a tua resposta. 855. Ou, vamos embora? Vamos para a próxima questão? Espero aí que todo mundo esteja entendendo, hein? Eu vi que teve uma galera aí que marcou letra E, ó. Quem marcou letra E foi afobado, né? E a questão não queria essa primeira aí. Tem 2 cálculos ali. Então, tem que ficar ligado. 95% dos 90% é a resposta. Tá bom? Fica ligado. Boa, Gustavo. Isso aí, cara. Excelente. Isso aí, é só praticar, né? Botar em prática os macetes aí que vai facilitar a vida bastante no dia da prova lá, tá? Vamos embora. Próxima questão. Uma questão interessante essa. Ele diz assim, ó. Leia o seguinte trecho de uma notícia. Desperdício de água potável aumenta no Brasil. O país desperdiçou 40% de água potável no sistema de distribuição em 2016, o equivalente a 7.000 piscinas olímpicas cheias a cada dia. Considerando que uma piscina olímpica tem formato de paralelepípedo reto retângulo, com 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 3 metros de profundidade, então, diariamente, o total de água potável em bilhões de litros no sistema de distribuição de 2016 estava entre... Olha que legal essa questão aqui, hein? Uma questão interessantíssima. Tá? Uma questão interessantíssima. Vamos lá. Quero que você entenda que essa questão aqui é uma questão que envolve regras 3, envolve geometria, tá? De forma contextualizada. E é assim que está vindo nas provas da Vunesp. É assim que a Vunesp anda trazendo. Tanto questão de geometria, quanto qualquer tipo de questão, ela está trazendo de forma contextualizada. Para você imaginar. Pô, aqui ó, um paralelepípedo reto retângulo. Cara, que parada. Como é que eu vou trabalhar um paralelepípedo reto retângulo? Ele quer que tu conheça a figura, o desenho da figura, para saber o que tem que fazer. E aí ele te deu um comprimento, largura e profundidade. Se for uma pessoa que já é um pouco mais safra, já sabe que tem que calcular volume ali naquela história. E para calcular volume existe uma maneira. Daqui a pouco eu vou falar quando chegar o momento correto. Tá? E ele fala que o país desperdiçou 40% de água potável no sistema, equivalente a 7.000 piscinas, né, olímpicas cheias a cada dia. Quanto que ele gasta, então, né, porque essa piscina tem um formato de paralelepípedo reto retângulo? Quanto que ele gasta diariamente? É isso que ele quer saber, né? O total de água potável. Ele quer saber o total. Olha que legal essa questão, tá? Olha que legal. Vamos lá. Qual é a jogada? O primeiro passo dessa questão, você vai ter que saber, né, a quantidade que você tem aqui de piscinas, correto? A primeira coisa é saber a quantidade de piscinas, tá? Aí, depois que você descobre essa quantidade de piscinas aqui, o que tu vai fazer? Pô, professor, como assim a quantidade de piscinas, né? Aqui, ó, veja só. Você sabe que 7.000 piscinas, elas desperdiçam 40% de água. Então, eu posso botar assim, ó, 7, que equivale aqui, ó, a 40%.
Para eu desperdiçar 100% aqui, ó, quantas piscinas eu preciso? É isso aqui que eu estou querendo te mostrar. Ó. Essa é a visão. Por quê? Porque depois você vai jogar no volume da piscina. Tá? Depois você vai jogar no volume da piscina. Porque você vai multiplicar pela quantidade de piscinas para saber o total de água potável que está sendo desperdiçada. É isso. Esse é o primeiro passo. Achar a quantidade de piscinas. 7.000 piscinas, 40%. Então, 100% de água potável jogada fora, quantas piscinas que precisa? É isso. Tá? Vamos lá fazer? Então, vai ficar assim, ó. 40x, que é igual a 7 que multiplica 100. Certo? Faço o 40 dividindo. Vou cortar esse zero. Vai ficar 70 dividido por 4. Certo? 70 dividido por 4. 70 dividido por 4, ó, vamos fazer aqui, ó. Eu sei a resposta, mas vou fazer com vocês, tá? 70 dividido por 4, aqui vai dar 1, 4, deu 3, né? 7 menos 4, 3. Basta o zero. Aqui, ó, 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4 dá 28. Resta 2. Acrescento o zero, vírgula. 20 por 4, 5. Então dá 17,5 piscinas. Aí tem um detalhe, né? Presta atenção. 17,5 piscinas. Só que tem um 1.000 aqui, eu não posso esquecer. Eu botei o 7 para abreviar para a gente. Mas tem um 1.000zinho aqui, ó. Eu não posso esquecer desse detalhe, tá bom? Então, na verdade, você tem um total de 17.500 piscinas. Porque quando você multiplicar por 1.000, vai ficar 17.500. Tá? Essa é a quantidade de piscinas para poder esvaziar, né? Vou fazer aqui, ó, para você visualizar o paralelepípedo reto retângulo. O que é esse paralelepípedo reto retângulo? Ele é assim, ó. Ó. Eles são dois retângulos, só que numa forma tridimensional, ó. Por quê? Porque é uma figura que possui volume, tá? Aí você tem aqui, ó, 50, que é o comprimento da piscina. Você tem 25, que é a largura, e o 3 aqui, que é a profundidade que ele fala pra gente, né? Que é essa altura aqui da piscina. E aqui tá cheio de água. Essa é a visão. Qual é o volume dessa piscina aí? O volume, para você calcular, é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, tá? Quanto que é o valor da área da base? 50 vezes 25, ó, é um retângulo, a área da base é um retângulo. Então, ó, o volume dessa piscina vai ser 50 vezes 25. Quanto que é a altura? 3. Agora é só fazer a multiplicação. Olha, o volume da piscina vai ser... Você pode fazer de diversas formas esse cálculo aqui, tá? Pode fazer 50 vezes 25 vezes 3, 50 vezes 3 dá 150 vezes 25. Pode fazer 3 vezes 25 vezes 50, né? Tanto faz, como você achar mais fácil. 150 vezes 25 dá 3.750, tá? 3.750. Fazendo esse cálculo todo aí, ó. Beleza? Esse é o volume. Metros cúbicos. Só que eu quero saber o total de água potável que está, né, sendo distribuída nessa parada toda aí. Como é que eu faço para calcular o valor total de água? Então, ó, total de água. Total de água vai ser a quantidade de piscina vezes o volume. Então, é 17.500 e multiplica 3.750. Pronto. Esse é o valor que você tem aí, ó. Quando você fizer esse cálculo, tá? Quando você fizer esse cálculo aqui, essa multiplicação desse total de água, você vai achar 65 milhões, tá? 625 mil bilhões de litros. Aí, se você for observar, está entre quem? Gabarito letra E, ó.
65 e 66, porque é 65.625.000. Aí, né, no caso aqui, teria um monte de mais zero lá para frente, bilhões de litros aqui. Tá? Gabarito, então, a alternativa letra E. Uma questão massa, uma questão boa e que o Bunesp adora. Tá? Espero aí que você tenha entendido essa questão. Uma questão que tu precisa saber trabalhar de forma contextualizada, vem trazendo geometria e regras 3 simples, dois assuntos super fortes para a tua prova. Geometria, pediu o volume de um paralelepípedo retângulo. Tá ali, fiz a figura para você entender como que é a estrutura ali da piscina e tal e tudo mais, e coloquei para você como é que você calcula o volume. Aí eu já te dou uma sacada. Volume das figuras, né, tridimensionais, das figuras espaciais que nós temos na geometria. Cara, com exceção das figuras que possuem pontas, ou seja, por exemplo, um cone com ponta, pirâmide, tá? Com exceção dessa galera que tem ponta aí, o volume sempre vai ser a área da base vezes a altura. Sempre, de qualquer figura, tá? Com exceção de quem? De quem tem ponta. Se tiver ponta, tu divide por 3 esse volume. Acabou a questão, já era. Ah, professor, mas como assim o volume da área da base? Cara, a área da base sempre vai ser uma figura plana. Vai ser o quê? Um retângulo, um quadrado, tá? Pode ser que tu tenha sei lá, um triângulo de alguma forma, acho meio difícil, mas pode ter um círculo, tá? Um cilindro, por exemplo. Qual é a base do cilindro? É um círculo, é uma figura plana. A área da base vezes a altura. Então, se tu souber calcular a área das figuras planas, você tira aí o volume de qualquer figura, com exceção das que possuem pontas, né? Então, é isso. Espero aí que você tenha entendido e também anotado esse bizu que eu acabei de te dar, para não ficar decorando a porrada de fórmula aí que tem a parte da geometria espacial. Aprende desse jeito que eu estou te falando, que tu vai longe, cara. Tu ganha tempo, lembra do bizu, consegue aplicar de forma muito tranquila, tá? Ou matemática é sempre bem-vindo. Porcentagem, então, excelente, Marcos. Boa. Acho que é Neumann Matos, né? Excelente, é isso aí. Porcentagem é bem legal mesmo, matemática é bacana, né? É um assunto legal. E precisa aprender. Tá? Vamos lá, próxima questão. Vamos que vamos? Vamos para a nossa próxima questão, moçada. Vamos lá, questão número 4. Tá? Questão número 4. Ele diz assim: em um determinado ambiente será instalado um exaustor. Trata-se de um galpão em forma de um paralelepípedo reto. Olha de novo. Ó. Olha aí. Ó. Tá? Um paralelepípedo reto de comprimento 15, largura 8 e altura 3. Pô, parece a questão que a gente acabou de fazer. Tá? Paralelepípedo reto. Ó. Professor, como assim? É assim, cara. Ó. Nesse caso aqui, tá? Ele está te dando o seguinte. Ó. Você pode pensar da seguinte forma. É praticamente quase igual ao que a gente fez agora, tá? Quase igual mesmo. Não muda praticamente nada. É isso. Bom, comprimento 15, largura 8 e altura 3. Olha aí que bacana. É isso. Aí ele diz, ó, esse exaustor deverá ter vazão suficiente para renovar todo o volume de ar nesse ambiente pelo menos 20 vezes por hora. Para tanto, a vazão mínima desse exaustor deverá ser de quanto? Cara, questão boa, né? Questão interessante essa daqui. E eu já vou te falar, essa questão podia ser pior. Ela podia ter uma pegadinha linda aqui que muita gente ia cair. Tá?
Qual é a visão? Eu preciso saber o volume dessa figura aqui, né? Vou trabalhar o volume desse paralelepípedo. Então, o volume desse paralelepípedo aí vai ser como? Área da base vezes altura. Volume vai ser... Quem é a área da base? 15 vezes 8. 15 vezes 8. A altura, 3. Aí eu calculo assim, ó. Ué, dá para fazer 45 vezes 8, 15 vezes 8 vezes 3, 24 vezes 15. Dá para fazer de várias formas, né? Mas isso aqui, ó, 24 vezes 15 dá 360. Tá? Então, 360 metros cúbicos. Podia ter essa resposta aqui, que muita gente ia cair, ó. Letra A, 360 metros cúbicos por hora. Uma galera ia marcar a letra A. Ia perder a questão de bobeira. Falta de atenção. Porque não é a alternativa letra A. Por que que não é a alternativa letra A? Porque ele fala que esse volume, né, ele tem que ser suficiente para levar todo o volume de ar nesse ambiente pelo menos 20 vezes por dia. Você nunca foi em um... Né? Por hora, na verdade. Por hora. Pelo menos 20 vezes por hora. Então, o que que eu preciso fazer aqui, moçada? Eu preciso pegar e calcular assim, ó. 360. Pois é, se tu tivesse feito isso aí, ó, tivesse colocado desde quando nós conversamos, desde quando a gente conversou pra você, eu te vender o barraco, tu tivesse colocando, já teria mais ou menos aí, no mínimo, uns 15 mil, se tivesse colocando a R$ 1.000 por mês. Teria dado bem mais, que já tem o quê? Uns 2 anos isso, praticamente. E aí, se tivesse esse dinheiro aí, ó, você já dava de entrada, entendeu? Então não é eu que tô vacilando, quem tá vacilando. Porque se chegar um caboclo aí com dinheiro na mão, querendo comprar, eu vou ter que vender, né? Porque você não tá nem juntando dinheiro para poder comprar. Mandar direto assim, mandei, mas não mexe. Aí já era. Vezes 20. Isso vai me dar 7.200 metros cúbicos por hora. Essa é a tua resposta. Alternativa letra D. Ó. Na verdade, por hora, pelo menos 20 vezes por hora. Por que não é a alternativa letra A? Porque ele fala que esse volume, né, por hora, na verdade, por hora, pelo menos 20 vezes por hora. E
Então, o que eu preciso fazer aqui, moçada? Eu preciso pegar e calcular assim, ó. 360 vezes 20. Isso vai me dar 7.200 metros cúbicos Não, beleza. Vai juntando aí uma graninha aí. Quando tiver um pouco na mão aí, você me avisa. Mas por enquanto, aí o barraco fica do jeito que tá ainda, entendeu? É porque eu tenho que pegar pelo menos uma entrada, rapaz. Não adianta eu te vender os pedacinhos, entendeu? Porque de pedacinho acaba que eu não tem jeito, cara. Você gasta. Entendeu? Eu tô com os projetos aí, que Deus abençoar, vai dar tudo certo também. por hora. Essa é a tua resposta. Alternativa letra D. Ó. Então, ele precisa de 7.200 metros cúbicos por hora para renovar todo esse volume de ar 20 vezes por hora. Questão boa, tá? Então, legal aí também de geometria. Show de bola, pessoal? Muito legal essa questão também. De novo, questão recorrente, contextualizada, que fala sobre a parte de geometria, tá? Vamos trabalhar aí o conhecimento que dá para acertar nas próximas, hein, Bruce? Beleza, Bruce? Bruce e Margot. Ou vamos treinar que dá para a gente buscar isso aí, pô. Vamos para a próxima questão, moçada. Professor, cosseno, seno e tangente cai? Não, Gabriel, não cai não, tá? Essa parte aí não cai para você não. Cai triângulo retângulo, mas essa parte não cai. Professor, gostei da sua didática. Você está no curso da Nova? Eu estou no curso da Nova sim, cara. Tá? Estou lá no curso da Nova sim. Beleza? Aí, só tem que confirmar. Só tem que confirmar depois lá em relação ao curso da PM, mas eu tenho aula de matemática lá, tenho aula de raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, tem várias aulas dentro da Nova concurso, tá bom? Aí tem que dar uma olhadinha depois, dar uma perguntada depois lá no pessoal do SAC, quando você quiser, dá uma perguntada lá, qualquer coisa, tá bom? Pô, eu queria ter aula de matemática com o Cacá, tá no curso da PM, aí dá uma perguntada que eu acho que é melhor para você confirmar, aí ficar com 100% de certeza, tá bom? Show? Professor, essa questão cai em qual banco? Qual banco? Como assim qual banco? Na verdade, aqui não é, a gente está trabalhando uma aula para a Polícia Militar de São Paulo, tá? Não é concurso bancário não, tá bom? Mas
Brasil, Caixa Econômica, qualquer banco cai geometria. Então, é uma questão que, teoricamente, também serve para quem for prestar um concurso de banco, né? Mas, desenvolvendo a tua questão aí que tu deu, essa questão aqui específica, ela é para a Polícia Militar de São Paulo, Banco Vunesp, tá? Então, vamos embora. Ó, questão de número 5. Essa questão aqui é boa. Presta atenção para tu não se enrolar, hein? A galera olha esse tipo de questão, já se treme inteiro, né? O pessoal não gosta de trabalhar com interpretação de gráfico, não gosta de trabalhar com essas coisas aí, não. Então, vamos lá, olha só.
uma hora. Esse uma hora já não tem muito que começar a trabalhar. Por que, professor? Porque desde que eu tenho quase minutos, eu vou transformar esse uma hora para minuto. 60 minutos. Vamos ter saber quando eu tiver três. Qual tempo que eles vão levar para poder fazer essa situação aí. Agora, eu falo isso para você, olha só como nós vamos fazer nessa prova, nós temos que a galera, qual é o objetivo, né? A galera olha isso aqui e fala, só me fica pesado. Eu sempre falo que vai ser, mamãe, eu fico pesado. Barro. Se você fizer barro, vai analisar. Tem que analisar, porque toda uma vez que você direta, quando eu tenho uma coisa, aí eu respondo o seguinte, o que você quer que 5, 3 diminui, né? Diminui o que você quer. Aí você vai perguntar, pô, tem 5 pessoas que fazem 5 minutos de trabalho. Eu diminui o quantidade de pessoas, diminui o quantidade de pessoas. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Que vai me dar uma questão? Então, vai aumentar esse tempo aqui, porque muitas pessoas trabalhando, vai aumentar esse tempo aqui, porque demora mais. Quando esse sinal de fechar na lista de diferentes, essa é uma inversa. Quando ela for inversa, você vai simplesmente multiplicar o zero em cima. Na horizontal, não entendi, professor? For sinais grandes, ela é inversa. Elas vêm lá, você multiplica na horizontal, direto. Então agora eu posso voltar assim, 3x, hoje é 3x igual a 5 vezes 60. Direto mesmo, sem mudar aqui certinho, eu tinha que falar não. Faz assim, completa assim. É mais fácil. A certinha da tia do pé, você tem que se ter fazer a inversão aqui da regra 3 da unidade. Aí eu fico vendo assim, 8 vezes 60 faz 3 dividido. Olha lá, faz 3 dividido. 60 dividido por 3 dá 20. X igual a 5 vezes 20. Isso dá 100 minutos. Aí você está se transformando em hora. Olha, 100 minutos é isso tudo isso, na hora de pessoa. Então, ó, 100 minutos vai ser igual a 60 minutos de uma hora mais 40 minutos que eu quero. Então, o que é? Eu posso escrever como uma hora e 40 minutos. E aí, a gente começa então, assinalando cada muito importante na terceira. Professor policial, essas Olha coisas. que massa. Tudo bom, pessoal? Olha, e você? É o nome? Não, aqui é pra PM, pra polícia militar. Aí eu tô gravando, pra depois eu ficar. Não. Não. Vamos lá. Ele tem aí 1h40, né? Beleza? Então, 3.60 dividido por 5, daria uma resposta literal de 26 minutos, barro. Não é questão, né? Ele está vindo dessa forma aí, como a galera realmente faz, a mulher. Que não tem, eu tenho que cuidar, acabou, né? Você faz, eu quero ver o que dá hora, né? Beleza, pessoal? Pessoal, para você ter uma internet, eu tenho que contar algo que é muito importante, né? E é muito importante para te mostrar
Ô Rafa, como é que salva a tela aqui?